Oi pessoal, nos últimos vídeos, tanto os de sexta-feira quanto da última terça, quando eu registrei as mensagens que vocês me mandam e eu fico muito feliz com elas, já passamos de 1.600 inscritos inclusive, eu vi duas visões bem distintas de torcedores do Atlético. Tem uma parte da torcida que olha e pensa assim, não, o Atlético está mostrando que está pronto e não é necessário temer tanta gente, como eu disse na sexta passada em relação ao Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro pode entrar no grupo de um dos brasileiros na primeira fase da Libertadores. Já outro grupo diz, olha, o Paranaense ele serve, mas não para tudo e o Atlético precisa contratar. Torcedor meio que dividido nessa balança, né, entre um lado e outro, mas eu vou ficar bem no meio, porque eu concordo com as duas situações. Aí o torcedor vai olhar, você que está vendo aí vai dizer, esse cara tá louco? Não, é que é possível retirar desses dois extremos pensamentos que vão ser muito úteis para o Atlético nessa sequência de temporada. Olhando pelo lado do Atlético encaminhado, isso é inegável. A gente fala muito sobre parâmetro de estadual, sobre a régua, se a altura dessa régua talvez não seja muito baixa, mas querendo ou não, o Atlético é quem está aí invicto na temporada, só Palmeiras e Cuiabá também seguem invictos, e Palmeiras e América Mineiro, perdão, Cuiabá já perdeu também. E, além disso, o Atlético continua com o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A. Se isso não servir para nada, é também um erro a gente avaliar dessa forma. Eu acho que o Atlético tem uma base já mais ou menos montada, que é, em parte, a base do Felipão, mas que o Paulo Turra fez alguns ajustes, principalmente o do meio-campo, com o Vitor Bueno e com o Terans jogando junto. E o Atlético conta com um fenômeno no ataque, que é o Vitor Roque. Por mais que a gente saiba que quando ele voltar da seleção, ele vai ter até mais ou menos o início, ali a primeira semana de maio, aí sim, full time pro Atlético, depois ele vai pro Mundial Sub-20, mas é uma associação que eu fiz esses dias. É aquela história do cara, e aí esse cara é o Paulo Turra, ele tem um belo carro, um carro bonito, um carro 0 km, um carro que não dá falha, só que chega uma Ferrari para ele. E aí ele fala, ó, você tem 3 meses para usar essa Ferrari, você que sabe. O que você faria aí do outro lado? Você deixaria a Ferrari guardada? Não, vai que eu estrago, alguma coisa assim? Ou você vai, pega a Ferrari e fala, vou aproveitar o tempo que for? Eu acho que o Atlético tem que pensar assim com o Vitor Roque. Enquanto ele estiver aqui, ele tem que ser utilizado e como titular. Se o menino tem potencial para ser titular da seleção brasileira, ele tem que ser titular do Atlético. Então, nesse lado, eu vejo sim uma organização. Eu acho que com o elenco que tem, o Atlético já tem sim capacidade de passar aí por terceira e quarta fase da Copa do Brasil e depois também passar na fase de grupos da Libertadores. O que eu acho que aí eu puxo o outro ponto dessa balança é a necessidade de contratar. Não à toa o Atlético anunciou o William Bigode. Claro que o William vive essa situação bem complicada do escândalo que aconteceu, mas em termos de acréscimo para o elenco, ele vai ser muito interessante. Não é jogador para ser titular, é jogador para compor o grupo e dar uma reposição bastante qualificada ao atual elenco. Acho que o Atlético ainda precisa buscar pelo menos mais um atacante de velocidade. Que é uma sugestão, o Marinho tá louco para sair do Flamengo e o Flamengo tá louco para se livrar do Marinho. O Bahia pegou o Ademir, o Marinho tá aí dando sopa, quem sabe fosse uma baita contratação, imagina o Marinho no elenco do Atlético. E aí com esses ajustes, com uma peça ou outra, mais um ou dois jogadores para reposição, o Atlético fica, claro, bem mais forte. E é por isso que então o Atlético tá preparado, mas precisa de mais na sequência da temporada. Um abraço para você.